Graças a paz, irmãos. Nós tentamos, fazer uma live agora às 19h30, mas a conexão estava horrível, de forma que eu tive que mudar de casa para não deixar os irmãos sem a transmissão. Eu preguei a palavra de Deus, nós fizemos algumas orações, mas aí quando terminou eu fui verificar como é que estava o conteúdo, e aí eu não gostei, terminei excluindo, e agora nós vamos tentar fazer novamente. Os irmãos estão chegando aí, eu estou vendo agora. Deus abençoe a você que está chegando. Faça o seguinte, curta e compartilhe aí para que mais pessoas participem desse momento. Nós somos a Igreja Presbiteriana do Planalto e nós estamos ao vivo. Que Deus abençoe os irmãos que já estão curtindo aí. É interessante essa integração, tá certo? Então, na live anterior eu toquei, nós fizemos muitas orações. A proposta de fato é que haja essa comunicação, que haja essa oração. Então, se você tem algum pedido de oração, coloca aqui no comentário, tá bom? Nós vamos assim estar orando no final dessa transmissão. E amados irmãos, é motivo de alegria nós estarmos aqui com todos, mesmo distante, mas estamos aproximados por conta do veículo transmissor, que é a internet, que é o Facebook. Então eu louvo a Deus por essa oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe aos irmãos aí que estão chegando, estão curtindo, a irmã Silvina. Eu não vou falar o nome de todo mundo, senão eu vou terminar sendo injusto com os irmãos, tá certo? Mas o fato é que não vamos deixar de fazer a live, tá bom? Não vamos deixar de jeito nenhum. Nós vamos transmitir a palavra do nosso Deus. É importante que você preze por esse momento na sua casa. Reúna as pessoas que estão aí na sua casa, seu marido, seus filhos, uma tia, uma sogra, não sei quem esteja aí do seu lado. Nós vamos orar por você, nós vamos orar por sua casa, que Deus abençoe a todos os irmãos em Cristo Jesus, tá bom? Amados irmãos, essa noite eu quero meditar sobre Mateus capítulo 27, tá bom? Então, se você está com sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10. Eu tenho muita certeza de que Deus vai falar ao seu coração essa noite. Ele já falou tremendamente ao meu coração, porque eu acabei de pregar, eu preguei um sermão de meia hora aqui, mas não foi aqui na minha casa, foi na casa dos meus pais, mas como a conexão estava ruim, eu preguei para todos eles lá. Todos eles já ouviram a palavra de Deus, mas agora de uma forma bem maior, bem mais ampla. Nós estamos fazendo essa transmissão ao vivo, tá bom? Então vamos orar nesse instante, irmãos. Vamos orar, Vamos orar por nossa nação, vamos orar por nossa saúde, por nossa igreja, por esse período tão conturbado que nós estamos vivendo na nação brasileira, tá certo? Muito bom estar interagindo com vocês. Deus abençoe a cada um, tá bom? Curve sua cabeça onde quer que você esteja. Feche os seus olhos e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de entrar em vários lares, em várias casas, levando a tua palavra, Senhor. Ó Deus, tu sabe a necessidade de cada um. E neste culto de oração, Senhor, nós queremos nos derramar diante da tua presença. Tu conheces o nosso coração, tu sabes o nosso sentar, tu sabes o nosso levantar. Tu sabes do que precisamos ouvir, Senhor. Por isso, ser propício de cada um de nós, pecadores. Ó Deus, derrama da tua graça sobre cada casa, sobre cada irmão que está assistindo nessa hora. Ó Deus, que haja paz nessa família,
que haja restauração, que haja cura, que haja bênção, para a honra e a glória do teu nome. Ó Deus, nos dirige de forma que o teu nome seja engrandecido. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a proposta essa noite é falar acerca de Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10, tá bom? Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10. Lembrando, se você tem o seu pedido de oração, coloca aí embaixo, nós vamos orar todos juntos. Eu creio que Deus, quando nos reúne para orar, é porque Ele tem algo maravilhoso para derramar sobre as nossas vidas. Todas as vezes que Deus quer abençoar o seu povo, Deus conduz o seu povo à oração. Se você está sendo conduzido essa noite a orar, é porque Deus quer te abençoar. Pode ter certeza disso. Quando Deus quer abençoar um povo, Deus conduz esse povo à oração, tá bom? Mas, neste momento, vamos abrir a palavra. Se você tem uma Bíblia em casa, né? Vá buscar. Vá buscar. Não perca essa chance de ouvir a voz de Deus. Não perca essa chance de absorver o recado de Deus para as nossas vidas, tá bom? Mateus capítulo 27. Enquanto os irmãos vão buscar a Bíblia, tá? Eu quero passar aqui alguns avisos. Na quinta-feira nós teremos outra transmissão. Dessa feita às 19h30, tá? Era para ser 19h30 essa nossa transmissão, mas infelizmente a transmissão não deu, né? Mas estamos fazendo agora e os irmãos estão assim acompanhando, tá bom? Então, Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10. Achou? Diz assim a palavra do nosso Deus, tá? Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 10, diz assim: Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. E amarrando, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, versículo 3, tá? Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, e não de arrependimento, de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, trazendo sangue inocente. Eles, porém, responderam: Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas que Judas havia lançado, disseram: Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiro. Versículo 8. Por isso aquele campo tem sido chamado, até os dias de hoje, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Então, amados irmãos, amém. Se eu estivesse na igreja, eu diria amém ou misericórdia. Amém para quem achou o texto e leu, e misericórdia para quem não achou o texto, não conseguiu acompanhar. Mas como você está em casa, você tem essa liberdade de ter mais tempo para abrir a Bíblia, né? Então, Mateus capítulo 27, do versículo 1 ao 10, foi a leitura que nós fizemos nesse instante, tá bom? Amados irmãos, esse texto fala muito comigo. Ele fala tremendamente ao meu coração. Ele fala acerca do pecado. Ele fala acerca da perversidade do pecado, do risco do pecado. Nós ouvimos muito falar acerca do risco do coronavírus, né? Do Covid-19, não é isso? Então nós ouvimos muito, os irmãos estão se precavendo, assim eu espero, né? Que esteja usando o seu álcool em gel, sua máscara. Mas essa noite eu quero falar acerca de um mal que é bem pior do que essa pandemia que está nos assolando.
Esse mal chama-se pecado. Mas você pode dizer, mas irmão, por que o pecado é tão terrível desse jeito? O pecado, irmãos, ele é tão terrível desse jeito, porque em última instância, o pecado é contra Deus. O nosso pecado, em última instância, ele é contra Deus. Por isso, amados irmãos, eu afirmo essa noite, que não existe doença sobre essa face da terra que seja pior do que o pecado. É uma afronta. Em última instância, o nosso pecado é sempre contra Deus. É sempre contra Deus o nosso pecado. Por mais que eu tenha ofendido alguém, ou tenha falhado com alguém. Um exemplo, eu falei uma palavra que minha esposa não gostou. Eu discuti com a minha esposa. Eu pequei contra a minha esposa. Isso já é um mal terrível. Mas em última instância, eu não pequei simplesmente para minha esposa. Eu pequei contra Deus. Por isso que o pecado é terrível, é horrendo. Por isso o pecado é tão perverso, porque ele afronta um Deus que é santo, que é poderoso. É um Deus que é 3 vezes santo. Por isso que o pecado é terrível, porque é uma afronta, uma rebelião contra Deus. E nesse texto que nós acabamos de ler, os irmãos bem conhecem a história. Judas decide no coração trair Jesus. Então o que é que ele faz? Ele vende Jesus por 30 moedas de prata, né? 30 moedas de prata. Ele trai, engana Jesus, o identifica com um beijo, entrega eles às autoridades, traiu aquele que antes ele seguia, traiu aquele que antes ele ouvia os ensinamentos, aquele que comia na mesma mesa. Ele traiu o santo, perfeito, imaculado Jesus de Nazaré. E aí, quando ele se viu em meio a tudo aquilo, quando ele se viu Jesus amarrado ali, veja só o que é que o versículo 2 diz. Leia comigo. Pegue sua Bíblia em casa, tá? Mateus 27, versículo 2. Diz assim: e amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então o que é que eles fizeram? Eles pegaram Jesus, amarraram e levaram até Pilatos, o governador. Por que eles fizeram isso? Imagine só você, minha irmã, e você, meu irmão, que está me assistindo. Chegar alguém à sua presença amarrado. Qual é a sensação, o que é que vai vir à sua mente quando você encontra uma pessoa amarrada? Essa pessoa é muito perversa. Essa pessoa é muito cruel. Essa pessoa é perigosíssima. Por quê? Porque ela está amarrada. Então, quando pegaram Jesus e amarraram para entregar a Pilatos, a ideia aqui que eles queriam passar é que Jesus era uma pessoa muito perversa, que Jesus só podia viver em sociedade se fosse amarrado. Então, para você ver a perversidade, a malignidade do ser humano, do pecado. E Judas observando todo esse desenrolar, porque foi Judas que entregou Jesus a essas autoridades. Aí o que acontece, irmãos? Diante desse texto, eu consigo perceber a perversidade do pecado. A forma pela qual o pecado, ele domina o ser humano, envolve o ser humano de tal forma que ele se afoga nesse tremendal de sujeira que é o pecado. Observe a vida de Judas essa noite. Perceba no texto o quanto o pecado foi sedutor. Aquelas 30 moedas que Judas obteve para trair Jesus foi muito sedutor. Aquelas 30 moedas que Judas aceitou era como aquelas moedas dissessem: vem para mim, Judas, lucre comigo, seja feliz comigo, faça o que você quiser comigo. O pecado se mostra sedutor, e simbolizando aqui, essas 30 moedas
ela foi, assim, de fato, o pavio do pecado de Judas. E, amados irmãos, nós corremos esse risco também, porque na vida de Judas foi as 30 moedas, né, que revelou a sedução e o pecado dele. Na minha vida pode ser outra coisa, na sua vida pode ser outra, mas o fato é que o pecado, ele se apresenta assim, ele nos seduz, ele se apresenta belo, bonito. Ah, irmãos, como o pecado é sedutor, como ele nos atrai. E muitas vezes nós, visando lucro, prazer ou vantagem, nós cedemos ao pecado, para nossa vergonha. O pecado se apresenta sedutor, mas além de sedutor, irmãos, o pecado, ele é envolvente. O pecado, ele é envolvente, ele seduz, ele nos seduz. Quando nós somos seduzidos, aí ele nos envolve. Semelhante àquelas cobras, né? Eu não vou saber o nome aqui daquelas cobras, mas daquelas cobras grandes que mata sufocando. O pecado também nos envolve dessa forma. Veja só o que o pecado fez na vida de Judas. Seduziu e depois envolveu Judas. Veja só o versículo 4. Leia comigo aí em casa. Diz o seguinte: pequei traindo sangue inocente. Veja como ele se envolveu. Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam o quê? Que nos importa? Isso é contigo. Quando Judas se viu envolvido em todo aquele pecado, né, ele quis devolver as 30 moedas. Ele dizia: não quero mais isso. Eu estou cheio de remorso. Eu não quero mais. Isso vai me destruir. E a resposta que ele teve das autoridades foi o seguinte: isso é problema teu. Que nos importa, isso é contigo. E cá entre nós, irmãos, chegue mais pertinho aqui da tela do seu celular ou do seu computador. Sabe o que o pecado vai dizer para você? Que se afastou de Deus por conta daquele namorado. Que se afastou de Deus porque teve uma briguinha na igreja e se afastou de Deus. Quando você estiver arruinado, quando você estiver sem vitalidade nenhuma, distante de Deus, acabado, maltrapilho, só o pó, que você disser ao mundo ou àquele amigo seu: eu não pensei que era assim, você acabou com a minha vida, você me destruiu, eu tinha saúde, eu tinha dinheiro, eu tinha minha família, eu tinha minha esposa, eu tinha meu trabalho. Quando você for cobrar isso do mundo, a resposta que nós teremos é a resposta que Judas obteve das autoridades: que nos importa, isso é contigo. Ou seja, quando você estiver distante de Deus, envolto ao pecado, a resposta que você terá daquele amigo que você confiou e se afastou de Deus por conta e influência dele, sabe qual é a resposta? Ele vai virar as costas para você e vai dizer: isso é problema seu, isso é contigo. O pecado é envolvente, irmãos. Ele nos seduz, mas ele também nos envolve, nos cega, nos vicia, nos atrai, nos engana. Veja o que aconteceu com Judas. Ele se deixou seduzir, ele se deixou levar, ele se envolveu com o pecado. Quando ele estava envolto aquele pecado, ele quis retroceder, quis devolver as 30 moedas, quis cobrar daqueles que ele confiou. E a resposta em Mateus 27, verso 4 é: que nos importa, Judas, isso é contigo, te vira, isso é problema seu, se vire sozinho. É isso que o pecado faz. Ele nos envolve, ele nos seduz. Por isso ele é tão perverso. Por isso que eu venho trazer esse alerta para a sua vida essa noite. Acima de Deus ninguém. Não troque a comunhão com Deus por essa sedução que é o pecado. E não venha me dizer que é só um pecadinho. Porque o pecado, ele começa pequenininho, mas ele vai te envolvendo, ele vai nos envolvendo. Ah, amados irmãos, o pecado, ele é perverso.
ele de fato nos atrai, nos envolve. E por final, irmãos, o pecado, ele causa ruína. Judas é o símbolo mais colossal da decadência humana. Judas traiu o Filho de Deus. A história de Judas é um exemplo da ruína que o pecado pode causar. Ele andou 3 anos ali com Jesus, mas durante todo esse tempo o seu coração tornou-se cada vez mais duro, cada vez mais perverso. Judas nos é uma advertência sobre o potencial perverso e espiritual de uma vida distante de Deus. Ah, queridos, ele teve acesso a tudo que Jesus ensinou, mas permaneceu mesquinho, agarrou-se ao seu pecado, se envolveu, se deixou seduzir. Alguém já disse, eu não vou me recordar aqui, eu sou péssimo de memória, mas alguém já disse que se você quiser ir para distante de Deus, Satanás vai lhe dar o cavalo e a espora. Você já subiu num cavalo e já deu uma esporada nele para ver o que acontece? Você vai cavalgar para longe. Se você quiser ir para distante de Deus e provar dessa perversidade que é o pecado, Satanás vai lhe dar o cavalo e vai lhe dar a espora. E no final disso vai causar ruína na sua vida. Por isso, não há sobre a face da terra mal maior do que o pecado. Ah, queridos, cuidado com essa brincadeira que pode arruinar a tua vida. Diferente da resposta que Judas teve dos fariseus, das autoridades, que nos importa, isso é problema teu, está a igreja de Jesus Cristo dizendo diferente para você essa noite. Estamos nós, ministros da palavra de Deus, falando ao contrário. O mundo pode ter te arruinado, pode ter acabado com a sua história, mas nós temos um Jesus sobre as nossas vidas que diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Veja a diferença, perceba a diferença. O pecado nos afasta de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para essa nação brasileira. A mão do Senhor não está encolhida diante desse mal que nos assola. A mão do Senhor não está encolhida diante da necessidade da igreja. Mas o nosso pecado causa separação entre nós e o nosso Deus. A minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo ministre essa palavra sobre o meu e sobre o seu coração essa noite, e você perceba o quanto mal, o quanto perverso é o pecado. Ele pode causar ruína na tua família, ele pode causar ruína na tua história. Perceba que essa brincadeirinha com o celular não é uma simples brincadeirinha, isso vai te envolver, irmãos. Esse culto que você faltou, essa live que você já saiu, essa mensagem que você está tentando se desprender e está dizendo que não é contigo sim, é comigo, é com todos nós. Se nós brincarmos com o pecado, esse pecado vai causar ruína nas nossas vidas. Nos lancemos aos pés de Jesus. Algum irmão ou irmã pode perguntar: mas isso é um culto de oração? É sim. É um culto de oração, porque se o meu pecado, se o seu pecado não nos levar a orar, o que é que vai nos levar? Isso tem tudo a ver com o culto de oração, irmãos. Perceba que Deus está muito interessado em nossas orações, mas a nossa vida dupla, o nosso ser crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, nos afasta de Deus. Deus está vendo a nossa história. Deus sabe o nosso sentar, sabe o nosso levantar. Ele sabe o que passa na nossa mente. A minha oração é que o Espírito Santo entre na tua casa nesse instante.
Entre no teu lar e te convença que essa vida não está agradando a Deus e que você e eu não estamos enganando ninguém. Você pode enganar o pastor, o missionário, o bispo, a quem for, mas a Deus ninguém engana. Muitas pessoas, eu vejo muita live por aí, muita igreja entrando ao vivo, e pessoas caindo, imitando animais, falando em línguas que ninguém nem conhece, e dizendo, atribuindo isso ao Espírito Santo. Mas eu quero lhe dizer essa noite, irmãos, em nome de Jesus, que Espírito Santo é isso que eu e você estamos sentindo nessa hora. Tristeza, angústia e dor por conta do nosso pecado. Porque observamos a igreja e percebemos que a igreja não tem caminhado da forma com que Jesus quer que ela caminhe. Porque a igreja tem negociado com políticos. Porque a igreja tem maquiado irmãos que têm vida dupla. Porque a igreja não tem condenado, não tem anunciado o pecado. Espírito Santo, é isso que nós estamos sentindo nesta hora. Não é cair, não é bolar no chão. E a minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida nessa hora. A minha oração é que de fato o Espírito Santo venha sobre nós e nos ensine a orar, e nos ensine a nos quebrantar, porque por essa carne aqui, ó, tem bolão. Não tem pastor, não tem missionário, bispo, não tem papa que seja bom sem o Espírito Santo. Só Ele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Só Ele converte o nosso coração. Só o Espírito Santo é a saída. Ah, irmãos, como eu gostaria que nessa hora nós pudéssemos estar de joelhos. A igreja precisa estar de joelhos. Nesse culto de oração, eu quero te dizer um alerta muito grande. Cuidado com o pecado. Ele te seduz. Ele me seduz. Ele me envolve. Ele te envolve. E ele pode causar ruína da tua vida e da minha vida. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Há uma saída. Louvado seja Deus. Há uma cura para esse mal. E a cura é Jesus. A cura é Jesus. A cura para todo esse mal que está no planeta Terra é Jesus, irmãos. E só o Espírito Santo pode te convencer isso. Eu queria entrar na tua casa agora, te sacudir, mas eu só ia te sacudir mesmo, porque só quem pode aplicar essa mensagem no teu coração é o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, aplique essa palavra em seu coração. A minha oração é que haja conversão na tua casa. Tenha mais medo do pecado do que do coronavírus. Fuja do pecado. Proteja-se do pecado. Aonde? Escondendo-se embaixo e atrás da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esconda-se atrás da cruz nessa hora. Esconda a sua família desse tremendo mal que é o pecado. Ensine aos seus filhos o caminho do Senhor, o caminho que ele deve andar. E nós, como igreja de Jesus Cristo, vamos continuar denunciando o pecado. Vamos continuar nos humilhando na presença de Deus. Ah, amados irmãos, eu finalizo essa live aqui dizendo que Deus tem um plano maravilhoso na vida de todos nós. Eu não desisti de fazer essa live à toa, não. Às 19h20 eu já estava entrando ao vivo. Às 19h20 eu já estava entrando ao vivo. Mas aí a conexão caiu, o vídeo não ficou bom. E eu vim para casa com a sensação de que eu não poderia dormir sem te entregar essa palavra. Não é algo que vem de mim, não. Se fosse de mim, os irmãos poderiam descartar. Mas é a Bíblia que nos adverte que o pecado é perverso, que ele seduz, envolve e destrói, e que Jesus é a cura para tudo isso. Se você entendeu isso, louvado seja Deus. Se quebrante diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aplique essa palavra em seu coração. Compartilhe essa live. Compartilhe, né?
para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, tá bom? Vamos orar nesse instante, onde você está, na sua casa, no seu quarto, eu não sei o que você está fazendo, mas eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou por conta de um pecado? Qual foi a última vez que você chorou porque você pecou? Dura coisa nos foi dita essa noite. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos, porque a volta do nosso Senhor está próxima. Que nesse culto de oração seja um momento de reflexão para as nossas vidas. Seja um momento de comunhão, tá bom? Deus abençoe a todos. Deixa aí, aqui embaixo, ó, o seu pedido de oração, nós vamos estar orando, tá? Vamos estar orando. Continue firme, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continue glorificando a Jesus. O pecado não vale a pena, não. O pecado não vale a pena. Jesus é a saída para as nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, nós confessamos as nossas faltas diante do Senhor. Nós somos pecadores limitados e carecemos da graça que há no Senhor. Ó Deus, derrama graça e misericórdia sobre nós. Nós precisamos, ó Deus, da Tua graça sobre a nossa família, sobre o nosso lar, sobre esse nosso Brasil, sobre os nossos governantes. Ó Jesus, nos ajuda a caminhar olhando para Ti, Senhor. Ó Deus, glorifica o Teu nome por meio e sobre a Tua igreja. Ó Espírito Santo de Deus, vem ministrar conversão sobre os nossos corações, sobre a nossa família, sobre o nosso lar. Ó Deus, pessoas que pedem oração sobre a sua saúde, pessoas debilitadas, outras em meio à ansiedade, dor, indecisão, angústia. Ó Pai, Tu sabes o sentimento de cada um, e Tu sabes a maneira de tratar com cada um. Por isso, Deus, glorifica o Teu nome, faz o milagre e a cura, faz o que for preciso, mas converte o nosso coração para a glória do Teu nome. Ó Senhor Jesus, seja conosco e nos ajude. Nos dê um fim de noite abençoado na Tua presença. E não permita que o inimigo das nossas almas roube essa mensagem do nosso coração. Ó Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, de forma que alcancemos um coração sábio. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Vamos perdoando aí alguma coisa relacionada à conexão. O resto tudo foi Deus, tá bom? Deus abençoe, livre os irmãos de toda a forma de mal. Deus abençoe.